Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, mais uma vez aqui com vocês para mais um episódio. Foi uma semana complicada. Eu estou gravando esse episódio de madrugada, porque eu não consigo dormir e porque eu não consegui gravar ele durante o dia. Gato, a vida demanda algumas coisas. Mas enfim, gente, eu queria trazer algo que eu realmente estivesse empolgado para falar. Estava com medo que eu não fosse fazer isso, talvez. Porém, todavia, entretanto, o universo sorriu para mim. E com o lançamento de um trailer, não faz muito tempo, me incentivou a fazer a leitura de hoje. E eu preciso dizer, valeu muito a pena. E você está se perguntando, nossa, qual é? Bom, hoje a gente vai falar sobre A Escola do Bem e do Mal, do Soman Chainani. Eu não sei se eu pronunciei esse nome certo. Deus permita que sim. Caso não, peço perdão. Bom, sobre o que fala A Escola do Bem e do Mal. De tempos em tempos, um candidato muito sortudo de fora é escolhido para frequentar essa sagrada instituição. Tá acontecendo. É aqui! Ela existe! Estávamos esperando vocês. A Escola do Bem e do Mal, onde começa a verdadeira história por trás de todo grande conto de fadas. A Escola do Bem treina os heróis. E a Escola do Mal treina os vilões. Tá querendo me dizer que a Branca de Neve, a Cinderela e João e o Pé de Feijão eram reais? Nossos estudantes vivem os eventos reais que se tornam as histórias. No povoado de Gavaldon, a cada 4 anos, na 11ª noite do 11º mês, 2 adolescentes somem misteriosamente há mais de 2 séculos. Na temida ocasião, os pais trancam e protegem seus filhos, apavorados com o possível sequestro, que acontece segundo uma antiga lenda. Os jovens desaparecidos são levados para a Escola do Bem e do Mal, onde estudam para se tornar os heróis e os vilões dos contos de fadas. A linda e meiga Sophie torce para ser uma das escolhidas e admitida na Escola do Bem. Com seu vestido cor-de-rosa, sapatos de cristal e devoção às boas ações, ela sonha em se tornar uma princesa. Sua melhor amiga, Agatha, porém, não se conforma. Como uma cidade inteira pode acreditar em tanta baboseira? Com suas roupas pretas desengonçadas, seu pesado coturno e um mau humor permanente, ela é o oposto da amiga, que, mesmo assim, é a única que a entende. O destino, no entanto, prega uma peça a dicção, meu Deus, das duas, que iniciam uma aventura que dará pistas sobre quem elas realmente são. Vamos lá. Esse livro, ele me chamou a atenção porque, enfim, eu gosto muito de contos de fadas. Eu acho que são um tipo de narrativa que permanece até hoje justamente por esse caráter meio atemporal. Atemporal mesmo que os contos de fadas possuem e que trazem essas lições de moral, trazem esses reinos, essas histórias e tal. E que muita gente, talvez pela influência dos filmes da Disney, não sabe que eles têm umas pegadas muito macabras e meio assim, não era lá a história mais leve do mundo, os contos de fadas, assim, em si. Mas acho que os filmes da Disney, eles deram, no imaginário popular, uma aliviada, né? E algo que eu gostei desse livro de cara é porque ele se aproxima um pouco mais, na verdade bastante, dessa energia dos contos originais. Ele carrega muito toda a construção que ele faz de como esse mundo funciona em relação aos contos de fadas
de uma forma que eu considero muito criativa, muito interessante. E o que mais também gostei, já trazendo esse assunto, é que ele é um livro que ele começa muito. Perdão. Desculpa, gente. É um livro que ele começa muito mais infantil e mais, digamos assim, pastelão até. Mas lentamente, assim como os protagonistas vão crescendo e amadurecendo conforme a jornada delas vai progredindo, o livro faz a mesma coisa e ele vai ficando meio que mais macabro e mais sombrio e mais tenso e tal, tipo assim, uau! Uau! Pra onde isso vai? O que você tá fazendo? O que você quer dizer com isso? Isso é o que para um livro infantil? Isso foi uma coisa que eu não tava esperando. Eu não tava esperando que o livro aí fosse tão divertido, que ele tivesse tantas personagens complexas e interessantes de acompanhar. Tipo, a Agatha e a Sophie são protagonistas muito incríveis, porque elas literalmente fazem a história se mover. Elas não são tipo só. Ai, Deus. Elas não são tipo peões, elas têm uma força maior ali agindo, mas elas estão ativas na história. E o desenvolvimento delas é a- o principal cerne disso, a relação da amizade das duas. Amizade. Enfim, isso é um tópico interessante. É algo muito vital para que o livro funcione. Tipo assim, se eu não comprar elas duas, eu não compro o livro, porque elas estão no coração do livro. E isso é uma das forças maiores que a história tem ao trazer essa perspectiva feminina, ao trazer essas duas garotas completamente diferentes, colocadas em uma situação extrema e ao mesmo tempo incrível. E algo que eu gosto muito também do livro é que, mesmo ele sendo um livro de 2013, escrito por um homem, sim, foi lançado originalmente em 2013, e no Brasil ele chegou em 2014, creio eu, 2014, 2015. Ele tem uma mensagem muito interessante em relação aos sistemas heterocis normativos, por causa que todas as duas escolas são basicamente focadas nisso. Ele retrata esses sistemas como parte do problema. Tipo, não é algo bom. E não é tipo assim. Como coloco isso em palavras direito? Não é tipo feminismo liberal BuzzFeed 2013. Não é tipo assim, descubra nesse post 10 motivos do porquê a Bela Fera é uma narrativa problemática. A Ariel perdeu a voz por causa de homem. A empoderada mesmo era Mulan, sabe? Não é tipo esse tipo de discurso básico, com perdão da palavra, que dominava a internet ali no começo dos anos 2010. Eu acho, e isso é muito impressionante quando a gente coloca o fato que esse livro saiu em 2013, porque ele simplesmente joga toda essa construção de personagem, tudo isso tranquilamente aqui e flui, porque ele não tá trazendo foco para isso, mas isso contribui muito para a mensagem central da história. Ele tá mostrando quanto o sistema é nocivo, quanto achar que existe apenas padrão de comportamento porque define ser uma menina, porque define ser uma pessoa boa, porque define ser uma pessoa má, porque define ser um homem, é errado. E isso eu acho que, somando a todas as questões em relação a como as protagonistas se enxergam, como as outras pessoas enxergam elas e como elas aprendem a se enxergar depois, cara, é muito recompensador ver toda essa progressão, ver o jeito como o autor cria uma mitologia própria, mesmo se apropriando de todos esses contos de fadas, mesmo se apropriando desse universo, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele satiriza esses clichês dos contos de fadas, ele satiriza as próprias histórias. E é muito difícil fazer isso, você realmente ter essa capacidade de criar a tua própria narrativa, criar uma mitologia, criar personagens novos, criar todo um sistema ali, e ao mesmo tempo conseguir funcionar como uma paródia, como uma sátira. Eu me lembrei lendo, isso vai ser uma comparação extremamente esdrúxula, mas esse livro me lembrou a série de TV de The Boys, que é uma sátira ao gênero de super-herói, mas ela consegue fazer as coisas desse mesmo gênero, se apropriando disso de um jeito melhor que muitas outras produtos na atualidade.
Eu me lembrei basicamente disso. É a versão infanto-juvenil de The Boys com contos de fadas. E eu sinto que, tipo, esse primeiro livro aqui, isso é uma série de 6 livros. 3 da primeira trilogia, 3 da segunda, e mais um livro prequel, que ainda não saiu no Brasil, mas ele saiu na gringa esse ano. E, tipo assim, esse primeiro livro, ele conseguiu me deixar satisfeito. Ao mesmo tempo que eu quero investir mais nesse universo, que me importa com o personagem, ele conseguiu me deixar, tipo assim, que se esse aqui fosse o final, eu estaria de boa. Eu teria, tipo assim, cara, é isso. É lindo. E eu amei. E eu acho que esse é literalmente a sátira definitiva de Contos de Fadas, porque ele consegue acertar em quase tudo. Os personagens são ótimos. Eu acho que, se você contar os defeitos, eu acho que o começo dele é muito arrastado. Eu acho que o livro, no começo, ele não tem um ritmo muito bom. Acho que talvez porque ele tá apresentando os personagens, jogando os conceitos. Então eu acho que as primeiras 50, 100 páginas são um pouquinho difíceis de chegar. Mas no momento em que rola uma parada na escola, o livro ele pega no tranco, ele não pega no tranco, ele acelera. E ele vai. E quando ele chega no final, eu juro que eu tava quase sem ar, porque acontece tanta coisa nesse final, e não parece rushado, tipo assim, não parece que ele... Nossa, eu tenho que apressar e fazer um final, parece que realmente as coisas tinham que chegar naquele ponto, elas tinham que chegar naquele ápice, e elas tinham que ser daquele jeito, e o jeito em que isso acontece é fenomenal. Tipo, o final desse livro me fez virar fã desse autor. E é muito, muito difícil hoje em dia eu dizer, tipo assim, nossa, sou... Mas esse livro, ele conseguiu fazer isso. Havia uma questão que eu acho interessante trazer aqui, que existe um subtexto queer que circula ali por toda a história, envolvendo, como eu falei, o fato dele retratar esses sistemas brancos e esses heteronormativos como ruins. Quando chega no final, o que antes era um subtexto deixa de ser texto e vira texto. Me falaram que isso não permanece, infelizmente, quando a série passa. Eu não quero dizer o que é, mas eu acho que talvez seja por isso que na minha cabeça eu queria que isso fosse um livro único, porque aí não teria como não escapar desse subtexto. Mas mesmo não a gente não abordando isso, mesmo não tendo essa questão, é uma leitura engajante, divertida, carismática, extremamente engraçada. Tipo, o humor desse livro, ele é meio mórbido e é meio cruel, ele é meio canalha, e eu achei muito legal. Eu achei que é um livro que tem coragem. Eu acho que ele sabe o que ele precisa ser, ele sabe que ele é um livro para um público mais jovem, mas ele não trata esse público mais jovem como... ele não aliena esse público. Dessa forma, ele se torna um livro acessível para qualquer idade. Eu acho que você tendo 12 anos, sendo aqui esse macaco velho de 24 que vos fala, você consegue se divertir, talvez igualmente. Talvez você pegue mais coisas e mais subtextos, como foi eu percebendo essas coisas assim. E se você for mais novo, você pode encarar só com essa aventura meio subversiva. Mas mesmo sendo apenas uma aventura subversiva, ainda é muito maneiro. E eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro. Lerei as continuações? Provavelmente. Porque eu quero muito saber que raios esse negócio vai dar. Mas se essas coisas fechassem nesse livro aqui, eu estaria muito satisfeito. A Escola do Bem e do Mal é uma leitura que vai conquistar você. Você vai se sentir realmente tragado de volta para esse mundo. Na verdade, para esse mundo. Do mesmo jeito em que as protagonistas também foram. E é isso, gente. Você não vai ser só a mais bela de todas. Vai ser a mais forte. As regras dessa escola devem ser obedecidas. Surge um verdadeiro mal por aqui. Temos que proteger a Soul. Há uma boa chance de nenhum de nós sobreviver. Eu sou sua melhor amiga. Tem que parar com isso. Eu prefiro essa versão.
achava que fadas fossem boazinhas. O motivo de eu ter trazido esse livro aqui é porque ele vai ganhar um filme. Olha só, o filme estreia dia 19 de outubro, creio eu. Ele é dirigido pelo Paul Feig. E esse livro ele já foi uma adaptação que, assim como aconteceu com House of the Dragon e aconteceu com os Anéis de Poder, eles decidiram trazer uma pessoa negra como uma das protagonistas. E isso por algum motivo também gerou polêmica. E enfim, eu acho que se o filme for esperto, ele pode muito bem usar. Eu não vou dizer qual foi a atriz negra em que eles escolheram, mas a perspectiva racial é algo que esse livro não tem. E acho que talvez se o livro chegar a trazer isso, seria um adendo muito interessante para a história. E eu acho que ela ficaria mais rica ainda. Mas caso não, eles só tenham, digamos assim, feito uma escalação de uma atriz negra só muito talentosa e que funciona muito bem como personagem, isso não for um assunto dentro da história, eu ainda acho que vai ser uma oportunidade muito legal, porque, como eu falei, as duas protagonistas são incríveis, elas são bem escritas, elas são bem desenvolvidas, elas te surpreendem, elas te irritam e elas te conquistam. E pelo que eu vi das atrizes no trailer do filme, etc., elas parecem já estar cumprindo todos esses requisitos. Então, dia 19 de outubro, se eu estiver errado, eu vou colocar na legenda do podcast que não é 19 de outubro, mas na minha cabeça eu creio que é mês que vem. Pronto, é mês que vem. O filme tá vindo aí e eu espero que seja um filme legal, porque, cara, tá sendo muito bom ver essa renascença da fantasia na mídia mainstream e eu quero ver muito mais disso. Então é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. Perdão pelos bocejos e por não estar tão animado geralmente quando eu tô. Eu juro que esse livro me deixou animado, que esse livro é muito legal. Eu juro que o investimento dele vale a pena. Obrigado por estarem me ouvindo, obrigado pelo apoio, obrigado por postarem nas redes sociais de vocês e marcarem a gente. Lembrando que o Instagram é @pendurado na estante, o Twitter é pen na estante. Eu estou muito feliz de trazer mais conteúdo para vocês. E é isso, gente. Só gratidão. Meu nome é Lucas Mendes. Esse foi o episódio de hoje. E a gente se vê, ou se ouve, semana que vem.